Pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos resolver mais uma questão, agora a questão 12, modularizada. A gente já fez a questão 11 com a modularização, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a questão 12. Então, vamos relembrar aqui o enunciado da questão. A questão que faz um programa para um hotel que possui 20 quartos. Para cada quarto, a gente lê os seguintes dados: o nome do hóspede, a região, o motivo da viagem, quantos dias vai ficar hospedado. O programa vai calcular o valor pago pelo hóspede. No final, deve ser impresso um relatório geral com os dados de todos os hóspedes em forma de tabela, além de um relatório estatístico que pede o seguinte: a média da quantidade de dias dos hóspedes da região sul, percentual de hóspedes que viajam a trabalho e total arrecadado pelo hotel. Lembrando que a diária custa R$ 15,30. Então, vamos ver a nova solução dessa questão agora utilizando os módulos. Então, aqui está o nosso código. Essa questão ela vai ter 3 operações básicas, que seriam o cadastramento dos hóspedes, a listagem geral e o relatório estatístico. Então, vamos ver como é que a gente vai separar esses 3 módulos, além dos módulos que a gente tem, que são módulos auxiliares, digamos assim. A gente começa o programa com a inclusão das bibliotecas e a definição da constante, que eu estou chamando max quarto, que é 20. Então, como o vetor do meu vetor de registro, que tem os dados dos meus hóspedes, ele precisa ser enxergado por todos os módulos do meu programa, pelo módulo do cadastramento, porque na hora que eu vou cadastrar, eu cadastro no vetor. Na hora que eu for fazer a listagem, é a listagem dos elementos que estão no vetor. Na hora do relatório estatístico, também eu estou fazendo a apresentação dos dados referentes aos meus hóspedes, que, consequentemente, estão armazenados no vetor. Então, meu vetor ele precisa ser enxergado por todos os meus módulos. Então, eu tenho aí o vetor como uma variável global. Então, eu vou começar aqui definindo um tipo, já que o vetor é de registro. Eu vou definir typedef struct. O meu vetor, eu vou definir primeiro o tipo, né, o t quarto, que ele vai ser o agrupamento de um nome, o motivo da viagem, a origem, os dias e o valor que a pessoa vai pagar. Isso tudo eu estou agrupando no tipo quarto. E do tipo t quarto eu tenho o vetor Q com 20 elementos, certo? Além disso, eu vou ter as variáveis que eu vou precisar para controlar quantos elementos eu tenho no vetor, que eu estou chamando QQ, que vai ser a quantidade de quartos. Eu vou ter também as variáveis relacionadas ao relatório estatístico, que seria a soma dos dias do pessoal que ficou na região sul e quantidade de hóspedes que são oriundos da região sul. Além disso, eu tenho a quantidade de hóspedes que viajam a trabalho e o total arrecadado pelo hotel. Declarei essas minhas variáveis aqui todas como globais e venho para a definição agora dos meus módulos. Lembrando que os módulos eles precisam ter uma ordem de acordo. Se eu tenho um módulo que chama outro, eu tenho que ter cuidado com relação à ordem que os módulos são definidos. Então, tem aqui o módulo linha, que ela vai passar uma linha com a quantidade de traços que eu passar como parâmetro, certo? E mais o módulo cabeçalho, que eu vou sempre limpar a tela, escrever o nome da empresa, no caso aqui estou chamando Hotel Beira-Mar, e passo a linha com 80 caracteres, 80 tracinhos, para formar a minha linha, certo? Esses dois a gente já tinha visto. Então, a gente tem os módulos do cadastramento, que vai simplesmente fazer a repetição que povoa o meu vetor. Vou colocar ele aqui, deixa eu centralizar, para a gente conseguir ver, enxergar ele todo. Então, esse módulo ele tem uma variável local, que é a variável chamada continua, que vai ser a que vai responder a pergunta se eu quero continuar cadastrando novos hóspedes. Então, ele começa com a repetição do tipo do while, que vai repetir a quantidade de vezes que eu for pedindo para cadastrar novos hóspedes, ou no momento que o meu vetor encher, ele vai parar. Então, eu começo a repetição com o CABEC. O CABEC vai limpar a tela, escrever lá Hotel Beira-Mar e passar um traço. Então, eu vou pedir, mostrar lá o cadastro de quarto e vou pedir os dados do cliente. Então, isso aqui a gente já fez, né, quando expliquei a questão 12. É importante que vocês tenham assistido o vídeo da questão 12.
Então, a gente vai ter aqui a leitura do nome do cliente, qual a região de origem, qual o motivo da viagem, quantos dias ele vai passar viajando. Finalizada a entrada de dados, vou calcular qual o valor que ele vai pagar, vai ser quantos dias ele vai pagar multiplicado por 530, que é o valor da diária. Atribuo aqui para o vetor na posição QQ no subcampo valor. Calculado o valor que a pessoa vai pagar, eu já posso também já começar a fazer a contabilização dos dados relacionados ao relatório estatístico. Então, já começo aqui verificando que o total arrecadado vai ser o que já tem lá, mais o valor que esse hóspede que eu acabei de cadastrar está pagando em hospedagem. Vou perguntar se a região de origem dele é 3, que é a região sul, e conto quantas diárias, quantos dias ele vai passar no hotel. E contabilizo mais um hóspede da região sul para calcular a média de dias que ficam os hóspedes da região sul. Vou perguntar se o motivo da viagem desse cliente é a trabalho, se é igual a 2. Se for 2, então eu conto quantos hóspedes viajam a trabalho. O que o relatório estatístico me pergunta já foi concluído, então eu já posso contabilizar aqui mais um hóspede. Foi cadastrado, que recebe mais um. E eu tenho a mensagem dizendo que o cliente foi hospedado com sucesso e vou perguntar se deseja continuar cadastrando. Vou ler a resposta e vou fechar minha repetição, que ela vai ser executada enquanto continuar for 1, a resposta for sim. E enquanto o vetor tem posições livres, a quantidade de quartos for menor do que 20, certo? Então, eu vou estar aqui executando essa repetição, a quantidade de vezes que eu desejar, ou o quarto, os quartos ficaram todos cheios. Aqui eu coloquei 20, mas é interessante a gente usar a constante max quartos, certo? Tudo maiúsculo. Então, com isso, a gente fecha o módulo do cadastramento. E vou passar agora para o próximo, que é o módulo da listagem. Esse módulo, ele é um módulo que não retorna nenhum valor, então ele é do tipo void. Não passo nenhum parâmetro, eu tenho uma única variável i, que é para o for, que vai percorrer o vetor para apresentar os dados de todos os meus hóspedes. Eu vou ter aqui um callback, limpo a tela, escrevo o nome do hotel e passo uma linha com 80 caracteres, é isso que o callback faz. Vem aqui o printf que imprime relatório geral e venho para o printf que escreve a linha do cabeçalho da minha tabela, que vai ter o nome, a origem, o motivo, quantos dias e o valor. Vem o outro printf que passa o traço para fechar a minha tabela e começo a varrer o vetor, percorrer o meu vetor para apresentar os dados de cada quarto, certo? Então, eu vou ir começando de 0 até a quantidade de quartos que eu tenho cadastrado e vou, cada vez que eu visito o vetor, eu vou apresentar o nome, a origem, o motivo, os dias e o valor que esse cliente está pagando. Finalizado esse for, eu vou passar outro traço para fechar a tabela, que eu poderia usar o módulo linha, e vou imprimir. Digite qualquer tecla para voltar ao menu principal e dou o get para eu conseguir enxergar a listagem. Então, esse é o meu módulo da listagem. O do relatório estatístico, ele também é um módulo simples, porque o cálculo que estava sendo feito, as variáveis que eu estava contabilizando os dados, elas estão lá no cadastramento, no módulo de cadastrar. Foi lá que, cada vez que eu cadastrava um quarto, que eu contabilizava o total arrecadado, ia acumulando, ia contando quantos hóspedes são da região sul. Como essas variáveis que estão acumulando, elas são variáveis globais, aí elas foram manipuladas no cadastramento e elas podem ser acessadas pelo módulo do relatório, certo? Por isso que aí elas foram definidas como variáveis globais. Então, esse relatório em si, ele vai ser praticamente um relatório que só vai apresentar o resultado. Ele não vai ter muito o que fazer, só alguns cálculos que seriam do cálculo da média e do percentual. Então, a gente vai ter o callback, escrevo lá o que é que vai ser feito nessa tela, que é o relatório estatístico. Vê que eu usei aqui o módulo linha, passando uma linha com 60 tracinhos. E aí eu tenho o seguinte, se a quantidade de hóspedes da região sul for diferente de 0, eu imprimo a média da quantidade de dia de hóspedes da região sul. Se a quantidade de clientes for diferente de 0, eu posso imprimir o percentual de hóspedes que viajam a trabalho.
e o total arrecadado pelo hotel, e fecho com uma linha e digo que digite qualquer tecla para voltar ao menu principal. Uma coisa que é interessante aqui é que, como na modularização, quando eu executo o programa e que ele vai para o menu, ele pode ir para qualquer operação, já eu estou lá no menu. Então, eu acabei de entrar, mas aí eu quero ir ver o relatório estatístico. Não tem problema, mesmo se eu ter ninguém cadastrado, como eu estou fazendo os testes aqui, a resposta lá vai sair. Total arrecadado pelo hotel vai sair 0, não tem problema, certo? Aí eu vou ao cadastro, volto, dou uma olhada no relatório estatístico, ele vai me dar a situação em cima da quantidade de quartos que tem cadastrado no momento, certo? E aí aquela questão de eu ficar indo e vindo nas minhas operações e eu sempre vendo os valores que estão sendo atualizados no momento que a operação foi executada. Então, vamos agora aqui para o programa principal, que a gente tem a única variável local, que é a variável OP, que vai dizer qual é a operação que eu estou escolhendo no momento. Eu tenho a inicialização das minhas variáveis globais, e que são as variáveis também que são acumulativas, que vão ficar sendo utilizadas no relatório estatístico, além da variável QQ, que conta quantos quartos tem ocupados no meu hotel, para eu ter o controle para o cadastramento e para a listagem. Então, eu tenho a repetição do tipo do while, eu tenho aqui, escrevo o cabeçalho, monto o menu do meu programa, que vai ser opções, o printf que diz quais são as 3 opções que eu tenho disponível: cadastrar quarto, relatório geral e relatório estatístico. E a opção 0, que é sair do programa. Passo uma linha, com isso aqui eu só montei a tela do menu e vou perguntar qual é a opção desejada e leio OP, com o scanf OP aqui na linha 113. Vou checar. Se a opção for 1, case 1, usando o switch, vou perguntar se a quantidade de quarto for menor do que max quarto, que é o 20, então beleza, eu tenho condição de cadastrar um novo quarto. Então eu vou e chamo o módulo cadastrar. Se não, é porque a pessoa pediu a opção 1, mas o vetor está cheio, então não tenho que entrar no módulo cadastrar, não é para eu chamar o módulo cadastrar. Então, eu já dou a mensagem dizendo, atenção, não pode mais cadastrar porque o hotel está cheio. E o get para eu conseguir ver essa mensagem aí de alerta. Coloco o break para fechar a minha sequência de comandos do case 1 e venho para o case 2, agora só fazendo a chamada do módulo listagem e dou o break. E o case 3 seria a chamada do módulo do relatório estatístico, chama aqui relatório e o break, certo? Quando a pessoa digita 0, dá o break para sair do switch e qualquer valor diferente de 1, 2, 3 ou 0 vai entrar na opção default, que vai imprimir você escolher uma opção que não existe, certo? Dou o get para eu ver a mensagem e o break para sair da repetição. Então, com isso, eu vou ficar nesse do while, repetindo, enquanto eu não teclar 0, e dependendo do que eu for teclando, ele vai seguir para uma das operações que foram escolhidas, certo? Então, aí a gente teve os módulos e o nosso programa principal implementado utilizando a técnica de modularização. Vamos ver a execução do programa? Então, a gente tem aqui a tela principal do nosso programa. Então, eu tenho, com o CABEC, foi feito a limpeza da tela, escreveu o nome da empresa, passou o traço. E tenho aqui as opções que meu programa disponibiliza, que seria o cadastro de quarto, o relatório geral e o relatório estatístico. Passou o traço e digo, informe a opção desejada. Certo? Então, agora a gente vai escolher uma opção, vamos escolher a opção do cadastro. E aí, tá aqui no ponto de cadastrar o primeiro cliente, certo? Então, eu vou digitar o nome do cliente. O nome dela é... Opa, pelo amor de Deus. Então, eu vou cadastrar o primeiro cliente, que eu vou ter o seguinte. Não vou cadastrar a Jennifer, não. Então, eu tenho aqui o motivo, a quantidade de dias
Então, vamos cadastrar o segundo cliente. Motivo da viagem, trabalho, 7 dias. Não quero mais cadastrar. Vou passar para o relatório geral. Então, eu tenho aqui a apresentação dos dados dos clientes cadastrados em forma de tabela. E, por fim, eu vou para o relatório estatístico. Nesse caso aqui, esse meu relatório estatístico apresentou 2 dados, porque eu não cadastrei nenhum hóspede da região sul. Então, só tenho o percentual de hóspedes que viajam a trabalho e o total de verba arrecadada pelo hotel. Vamos cadastrar uma pessoa da região sul. João, da região sul. A lazer. E 3 dias. Não. Então, volta lá para o relatório estatístico. Veja que meu relatório agora apareceu, mais a média da quantidade de dias dos hóspedes da região sul, certo? Como eu tinha aquele if que perguntava se tinha ou não clientes da região sul, aí da outra vez não aparecia porque estava zerado. Senão ia dar uma divisão por zero aqui, o programa ia dar erro, certo? Com isso a gente viu a implementação da questão 12, agora usando modularização. Qualquer dúvida, passe e-mail ou mande mensagem no fórum. Um abraço e até mais.